bem-vindo a mais um vídeo Nação Vinil. Eu sou a Angeline e eu tô um mês sem gravar vídeo. Eu tô aqui como se nada tivesse acontecido, né? Mas... ok, vamos lá. E hoje nós vamos falar do quê? Das bandas que vieram de Brasília. Banda muito boa, vamos ver isso aí. E de quais bandas então nós vamos falar? Nós vamos falar de 4 bandas que foram outras bandas, mas que no final viraram essas bandas. Então nós vamos falar da Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso. Sim, Paralamas do Sucesso, parece que você não esperava, né? Pois é, nós vamos falar deles também. Então, vamos lá. Pra começar, nenhum dos meninos que se conheceram em Brasília nasceram em Brasília. Todos eles foram pra Brasília e se conheceram lá. Primeiro foi pra lá o Fê Lemos e o Flá Lemos, que são irmãos, que hoje tocam no Capital Inicial. Eles foram pra lá por causa do pai dele, que foi trabalhar na UNB, que ele era professor e tal. Daí, quando eles se mudaram pra lá, eles foram morar num lugar que chamava Colina, que era tipo um lugar perto da UNB, que morava grande parte dos professores, dos alunos. E o Fê e o Flá conheceram o Gucci, que veio a ser o baterista do Plebe Rude mais pra frente. Conheceram o André Miller, que também virou baixista do Plebe Rude. Conheceu o Renato Russo, que virou o vocalista do Legião Urbana. E conheceu uma galera, uma parte produtor musical, uma parte de gente importante que tava ali. Aí, por volta de 77, o Fê e o Flá Lemos vão pra Inglaterra, porque o pai dele recebe lá uma proposta pra fazer um mestrado na Inglaterra, e eles vão. E em 77 tá tipo o boom do movimento punk na Inglaterra. E daí quando eles chegam lá, tá tipo, mano, punk e tal, The Clash, Sex Pistols. Aí tá 300 graus, eu troquei de camiseta porque tá muito calor. Quem foi que pediu essa porra desse calor? Foi você, eu espero que você morra. Tá? Então vamos lá. Assistem todos os shows que estavam tendo, The Clash, Sex Pistols. Daí quando eles voltam vestindo punk, sabe? Camiseta rasgada, cheia de alfinete, jeans todo fudido, sabe? Quando eles chegam em Brasília, a galera fica tipo... que isso? Daí o Fê vai conversar com o Renato Russo e fala: nossa, você conhece essa banda aqui? E dá uma fita do Sex Pistols. Aí o Renato fala: mano, eu tenho essa fita. E aí eles viram amigos do punk. Yeah. E aí o que o punk uniu, nada separa, né? Daí eles começam a tocar juntos ali e criam o Aborto Elétrico, que foi a primeira banda do Renato Russo, que foi formado pelo Renato Russo, Fê Lemos e Flá Lemos. Então eles foram a primeira banda que se formou ali na época da Colina, dos amigos ali da turma da Colina. Daí um pouco mais pra frente o Renato Russo conhece o André Pretórios, que é o filho do embaixador da África do Sul, que é um loirão, doidão e tal. Aí ele chama o cara pra fazer parte do Aborto Elétrico, ele entra no Aborto Elétrico e aí a banda começa a fazer uns shows relâmpagos. Eles param assim no meio do nada, ligam uma tomada emprestada assim. E aí em um desses shows para pra assistir o Dinho, que hoje é vocalista do Capital Inicial, e também o Dado Villa-Lobos, que virou guitarrista do Legião Urbana. Aí eles ficam, porra, mano, que da hora que esses caras estão fazendo, né? Eles começam a tentar se enfiar ali nessa turminha, começam a virar amigos dos moleques também e tal. Aí um pouco mais pra frente o André tem que ir embora pra servir o exército. E aí nessa mesma época chega o rapper Viana, que hoje é o vocalista e o guitarrista do Paralamas do Sucesso. E na hora que ele chega, ele fala: meu, o que tá acontecendo aqui? Porque o movimento punk tá dominando Brasília. E ele fala: meu, que louco. E aí ele começa a absorver um pouco daquilo. Ele conhece o Bi Ribeiro e o João Baroni, que são os integrantes do Paralamas do Sucesso, e se juntam com a galerinha da Colina também e vão tocar e tal. O Aborto Elétrico dura ali mais ou menos até 82, que é ali em 80 quando o John Lennon morre. Todos os fãs dos Beatles combinam de fazer uma missa às 4 horas pro John Lennon. E aí o Renato Russo, que era muito fã do John Lennon, vai lá no lago, pega uma garrafa de vinho, reza e faz toda a missa. Só que ele tinha um show pra fazer nesse mesmo horário e o Fê e o Flá estavam lá preparando os instrumentos, fazendo tudo, e o Renato Russo tava lá rezando, tipo, ok, Renato, tá certo. Daí depois de um tempo o Renato Russo aparece, né, bêbado que nem não sei o que, começa a cantar todo cagado. O Fê começa a perder um pouco a linha, ele tá ali na bateria, começa a perder a linha e pá, tá com uma baqueta no Renato Russo. O Renato Russo perde a linha, fica puto e sai do palco, buf, acaba o Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico, pra quem não sabe, é a parte tipo rock and roll do Renato Russo. São aquelas músicas que a gente conhece também como Legião Urbana, mas são aquelas músicas mais pauleiras, sabe? Tipo Fátima, País é Esse, Geração Coca-Cola, sabe? Essas músicas são da época Aborto Elétrico.
quando acaba o aborto elétrico, o Renato Russo funda o Legião Urbana, que na verdade não é nada, é só o Renato Russo sozinho, criando umas músicas alone. Nessa mesma época da Legião, a Plebe Rude está sendo formada pelo Felipe Seabra e pelo André Miller, pelo Gucci e tal. E também ali começa a se formar o Capital Inicial, que o Fê e o Flá puxam ali o Dinho, colocam o Dinho como vocalista. E daí o Hermano Viana, que é o irmão do Herbert Viana, vai pra Brasília, ele é jornalista, e ele decide fazer uma matéria com as bandas de Brasília. Daí eles juntam todas as bandas na casa do Fê e fica todo mundo muito ansioso, tipo, cara, a gente vai sair no jornal, é agora que a gente vai pra frente, agora que a gente vai ficar muito famoso, meu Deus, vai e tal. E aí os caras se apresentam o Capital, se apresenta pela Rude, e lá ele conhece o Bonfá, que virou baterista do Legião, e toca pela primeira vez com o Dado Villa-Lobos, que virou guitarrista do Legião também. Aí o Renato Russo vira pro Dado Villa-Lobos e fala, porra, toca estilo Talking Heads e tal. Daí o Dado não sabe muito bem o que fazer, mas ele fica lá fazendo barulhinho, beleza. E o Renato fica lá cantando e tocando, ainda é cedo. E realmente fica essa formação até o final, o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá vão até o final. Aí a partir de 83 a 85 as bandas começam a se estabelecer. O Fê, o Flá e o Dinho fundam oficialmente o Capital. Paralamas do Sucesso consegue o seu primeiro contrato com a EMI, que foi em 85, que foi quando o Paralamas tocou a primeira vez no Rock in Rio, que eles entraram pra cobrir uma banda que não pôde tocar. Lá eles entregam uma fita do Renato Russo, na época solitária, tipo, cantando sozinho, e tinha Eduardo e Mônica e tal. Aí tinha um cara que chamava George Davidson, que é um diretor artístico. Ele pega essa fita, fica meio assim, daí ele passa pro Ayrton Bahia, que é um produtor musical. Ele pega e, tipo, o que o Renato Russo tava fazendo era muito diferente do que a galera de Brasília tava fazendo. E aí ele se anima com aquilo e fala, tipo, meu, vamos produzir isso aí. Daí a Legião Urbana vai pro estúdio, eles tentam gravar uma versão acústica de Geração Coca-Cola, só que não rola, eles não entendem muito bem o que a produtora quer. Aí a Legião vai embora, tipo, foda-se, não vamos mais produzir essa merda desse disco. Daí a Legião Urbana é convidada a participar do programa Chico Caetano na TV, daí eles vão, e é a primeira vez que a galera vê o Legião na TV, né, porque era tipo disco, rádio e tal, ninguém sabia como é que era, né, o Legião. E o Renato Russo tinha aquele jeito super engraçado de dançar, aquele jeito super, bem estilo Renato Russo mesmo. E a galera fica muito chocada, tipo, a galera curte muito. O Caetano até fala, tipo, nossa, que jeito estranho, que jeito divertido de dançar. Eu quero aprender, Renato, depois você me ensina a dançar. E tem aquele choque, assim, tipo, de Geração Coca-Cola, do lado do Renato Russo, e a galera MPB, do lado de lá, ouvindo ele cantar e vendo ele dançar, sabe? Nessa mesma época, o Capital também tava crescendo, eles fazem o seu primeiro show na UNB, depois eles fazem o segundo show em São Paulo, aí a Plebe também faz seu primeiro show em São Paulo, no Napalm, que era um show de encerramento da casa. Aí a CBS decide pegar o Capital Inicial, graças ao João Baroni, que fala, porra, pega os caras, eles são bons. Só que a CBS não ajudava o Capital, eles não davam nenhum apoio, não ajudavam os caras a gravar disco, não dava show pros caras, sabe? Tipo, não fazia merda nenhuma pelo Capital. Aí, depois de muito tempo, a CBS fala, meu, a gente não vai gravar vocês, a gente não vai gravar nenhum disco. Aí eles falam, porra, então cancela o contrato. Daí eles cancelam o contrato e a Capital fica sem contrato nenhum. Daí aparece o Marcelo Castelo Branco, ele grava o disco do Capital e eles vendem 250 mil cópias em 4 meses. Aí depois disso, depois que eles venderam essas 250 mil cópias, que eles estão super no topo, eles vão no Chacrinha pra divulgar o trampo deles e tal. Só que eles achavam que era tipo só ir no Chacrinha e beleza, pronto, acabou. Só que não, tipo, em troca eles teriam que fazer uns showzinhos na periferia e tal. Só que eles teriam que cantar com playback. E o Dinho começou a achar isso muito errado. Então ele vai na Folha, uma declaração contando tudo que o Chacrinha e a produção obrigavam eles a fazer e tal. E o Capital explodiu e ninguém mais parava de falar do Capital, tipo, Capital, 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 Capital. E, meu, daí pra frente o Capital foi ficando muito famoso. Tipo, ninguém mais parava de falar deles. Eles desmascararam o Chacrinha e sua produção. Daí eles lançaram um álbum bostão, que é o Você Não Precisa Entender. Aí a banda deu uma decaída, assim, mas aí depois eles lançam 2 álbuns super fodas. E quando a banda tava, tipo, super no topo, o Fê e o Dinho brigam e a banda acaba. Parabéns!
Daí, em 88, o Legião faz o show mais conhecido da vida deles, que é o show no Mané Garrincha, que deu bosta. O show já começa com uma vibe pesada, os ônibus começam a chegar quebrados, a galera já começa a chegar com uma energia meio pesada, porque eles estavam naquela vibe do badernaço, por causa do Sarney e tal. Tem polícia pra todo canto, o palco onde o Legião ia se apresentar tinha 2 metros de altura, mas eles falam, vamos lá. Quando eles entram pra fazer o show, muita gente ficou fora do estádio porque tava muito cheio, a galera não conseguiu entrar. O Renato Russo entra e fala, hoje a gente vai se divertir, né? Legal. E daí eles começam a cantar músicas tipo, que país é esse? Geração Coca-Cola. E a galera tá muito revoltada com o governo, então é aquele peso no público, a galera começa a pular, começa a ter briga no público e tal. E aí de repente pula um cara no palco, ele agarra o Renato Russo, ele se perde ali um pouco, o segurança consegue tirar o cara das costas do Renato, daí o segurança começa a tentar bater nesse moleque, e daí o Renato começa a brigar com esse cara, tipo, não faz isso, não é pra bater no moleque e tal. E daí, quando o Renato começa a brigar com o segurança, a galera vê uma brecha, tipo, se o Renato tá brigando com o segurança, por que vamos respeitar o segurança? E começa a ter uma baderna, tipo, a galera começa a tretar, começa a brigar com o segurança, a galera que tava fora começa a tentar entrar, brigando com o segurança, então, tipo, começa a virar um caos. A galera começa a tacar bomba no palco, o Renato Russo pega o microfone e encerra o show, e ele sai do palco. E a galera fica revoltadíssima, porque tinha até uma menina da Bélgica. Tipo, e aí, meu, a gente veio ver o Legião e eles cantaram 3 músicas e terminou o show. Tipo, vai se fuder. E aí a galera começa a detestar o Legião, começa a queimar a camiseta do Legião. Odeio Legião Urbana e tal. Bicho, no lugar onde o Renato Russo tava, não volte mais pra cá, Legião Urbana, uma coisa assim. E o Renato Russo fica muito tocado com isso. Mas beleza, em 89 eles lançam o álbum 4 Estações. E a vibe dos shows melhora, porque as músicas são mais tranquilas, então os shows ficam mais calmos, a vibe fica mais, tipo, tranquilinha, então fica tudo certo de novo. E nessa mesma época, o Plebe Rude tá bombando com o Concreto Já Rachou, as rádios não param de tocar Até Quando Esperar, que é a música que, tipo, todo mundo conhece Até Quando Esperar, você já ouviu Até Quando Esperar. E toda hora eles vão no Chacrinha tocar, eles começam a ficar muito famosos. Meu, Plebe Rude foi um puta sucesso. Daí eles lançam mais um álbum, que é o Nunca Fomos Tão Brasileiros, que também vem super bem, eles estão super bem ainda. Daí o contrato com a EMI acaba, eles lançam mais um álbum independente, que é o Mais Rápido Que Medo. Daí a banda começa a dar uma esfriada, o Felipe Seabra começa a pensar em voltar pra Nova York. Daí o André Miller quer voltar pra Brasília, daí eles decidem encerrar a banda. Puta! O Felipe Seabra vai embora, ele fica 6 anos morando em Nova York, o André vai trabalhar no Banco Central e tal, e aí acaba a banda. Nessa época, o Renato Russo é diagnosticado com AIDS, ele é internado numa clínica de reabilitação por alcoolismo, ele vai decaindo, ele vai definhando. Nessa época ele lança tipo 9 álbuns, de 90 a 96. Se você pega os álbuns do Legião nessa época, vai ficando cada vez pior, vai ficando muito depressivo mesmo. E aí, em 1996, o Renato Russo morre. E ele não morre de AIDS, ele morre de depressão. O laudo médico dele, ele morreu de depressão. E quando ele morre, todas as bandas de Brasília tinham acabado. Tipo, só o Paralamas do Sucesso que tava lá ainda, mas tipo, o Plebe Rude tinha acabado, o Capital Inicial tinha acabado, o Legião Urbana tinha acabado. Então, tipo, todo mundo ficou meio... E agora? O que a gente vai fazer com essa bandeira do Rock Brasília, sabe? Aí o Dinho, ele fica muito mal com a morte das bandas de Brasília. Ele volta a falar com o Fê, depois de 4 anos sem se falar. Eles voltam a conversar, ele fala, pô, meu, vamos voltar com a banda, não tem mais nenhuma banda de Brasília, vamos voltar. Eles voltam no Capital. Aí pro meus que entra em contato com eles lançam um álbum, eles vão pra Nashville, e aí o Capital volta, voltam com tudo, fazem show, turnê e tal, o Capital bombando. E aí o Felipe volta pra Brasília, ele junta o Plebe Rude de novo, ele faz um último show no Porão do Rock e foi show. Daí o Herbert convida eles pra mais um show ao vivo pra registrar e tal, daí eles vão. Só que aí na turnê a banda começa a fraquejar de novo, o Gucci, que é o baterista, não quer mais, o Jander também não quer mais ficar e tal, daí a banda acaba de novo. Só que aí o Felipe Seabra e o André Miller juntam a banda com o Clemente, que era dos Inocentes, e com o Tchotchá, e agora eles continuam fazendo show até hoje. Graças a Deus.
O Capital Inicial também continua nativa. O Jim, inclusive, foi jurado do Superstar, aquele programa que passou na Globo, não sei se vocês viram. O Paralamas do Sucesso também continua nativa, mesmo depois do acidente do Herbert Viana. Eles continuam fazendo show. Inclusive, o Paralamas do Sucesso tocou no último Rock in Rio agora. Até o Dado e o Bonfá continuam tocando Legião por aí, de vez em quando. Eles fazem alguns shows comemorativos. Eu acho super legal. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu prometo que agora vai sair pelo menos um vídeo por semana e não vão ser tão longos quanto esse, que tem muita história pra contar, me desculpe. E se tem algum artista que você goste muito, que você quer que eu grave, deixa aqui que eu vou gravar sobre ele. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve, faz tudo isso, sabe, que ajuda, vai ser bacana, por favor, nunca te pedi nada, sabe. E me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo, tchau!